Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, glória, a Ele todo louvor, poder, domínio e majestade pelos séculos dos séculos. Glória ao justo, glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração na oração. O Senhor me revelava o Salmo 91 e pedia para mim fazer um propósito em cima desse salmo. Quero registrar, porque Deus ele tem vitória para mim e também Ele tem vitória para aquele que crê. Caso você que porventura está aí do outro lado, venha ouvir essa mensagem, essa palavra. Amém? A Bíblia diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Glória a Deus e glória a Jesus. O Senhor é o fiel guarda do seu povo, o guarda de Israel. A Ele toda a honra, glória, louvor, poder, domínio e majestade. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Salmo de número 91. Aqui na epígrafe da minha Bíblia, a versão é NAA, Nova Almeida Atualizada. Glória a Deus. Está assim: sob a sombra do Altíssimo. Salmo de número 91. E eu quero, em nome de Jesus, falar sobre os direitos e deveres que você e eu, e aquele que crê, temos dentro desse salmo, dessa aliança, dessa palavra. Esse salmo inspirado por Deus. Deus ele estava abrindo o seu coração para o seu povo, a nação de Israel, ao longo da história, para a sua igreja, tanto na questão coletiva da nação de Israel, como na questão coletiva da igreja, ou tanto no individualmente, tanto para judeus, tanto para Israel, ou para a igreja. Então eu quero falar sobre umas coisas que Deus colocou no meu coração. Deus dá um pouco da porção da sua palavra para cada um dos teus servos, de maneira a ministrá-los, fortalecê-los, orientá-los a superar mais um desafio, mais uma circunstância, mais um problema, de maneira enfim, avançar na sua vida, avançar nos seus propósitos, a um amadurecimento, a um crescimento, a um progresso, a um avanço. Sob a sombra do Altíssimo. Diz assim, o verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a teu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei.
Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Amém? Como eu disse, o Senhor colocava no meu coração sobre os direitos e deveres desse salmo. Não só do salmo, mas como da palavra inteira. Romanos 15:4 diz tudo que foi escrito. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: tudo o que foi escrito nas escrituras, tudo que está aqui. Romanos 15:4 diz: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Tudo que está nas escrituras ficou registrado como um ato de bondade e misericórdia de Deus, uma bússola para orientar a nossa navegação, a nossa marcha, o nosso caminho, a nossa caminhada. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. 2 Timóteo diz que 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para corrigir, redarguir e ensinar. Então a gente busca a palavra de Deus, a graça, a força, a presença de Deus para continuar nossa caminhada. Primeira Coríntios capítulo 10. A Bíblia diz que 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, verso 11. Versões diz assim: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Então, o apóstolo Paulo, assim como em Romanos, em Coríntios, ele traz a mesma importância daquilo que a nação de Israel passou, ficou como uma representação, como um ensino para mim, para a sua vida. Como diz alguém em algum lugar, a gente aprende com os erros dos outros, a gente aprende com os nossos erros. Então é sempre um aprendizado. Mas voltando para o Salmo 91, Você coloca no meu coração para falar sobre os direitos e deveres desse salmo. Como foi dito, não só do salmo, mas de todas as escrituras. Os direitos e deveres. Quando você e eu, a gente tem um convênio, seja médico, então está lá nas cláusulas no contrato. Aquilo que você tem direito. Ou como você tem o seguro de um carro, ou de uma casa, ou qualquer coisa do tipo, seguro de vida, tem lá as cláusulas. Não é isso? Ao que você tem direito. E aqui no Salmo 91, o Senhor, na sua bondade, Ele também nos dá alguns direitos. Então eu quero começar esse texto falando sobre aquele. Quem é esse? A Bíblia começa, o Salmo começa falando assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O verso 1. Aquele. Aqui não tem um nome específico. O Senhor está falando assim, aquele. Esse texto foi dirigido à nação de Israel, bem como à igreja também, e a quem possa interessar. Então quem é aquele? Põe o seu nome aí, se você é essa pessoa. Se você quer renovar esse convênio com Deus, se você quer esse convênio com o Senhor, esse convênio com o céu, se você quer estar protegido sobre essa palavra, essa cobertura espiritual que tem no Salmo 91, são os direitos e deveres que tem nesse salmo. Você tem alguns direitos, se você for essa pessoa, se você for esse e aquele. Põe o seu nome aqui. Quem é essa pessoa? Aquele. Quem é essa pessoa? Essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente.
Quem é essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa que confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe outro Salvador. Não existe outras divindades. Não existe outros tronos no coração dessa pessoa. Essa pessoa, ela entendeu em todo o contexto das Escrituras, da sua própria vida, da sua caminhada, que só tem um Salvador, só tem um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Então quero falar sobre esse primeiro verso, essa pessoa chamada aquele, que pode ser você, eu. Então no lugar de aquele, você coloca o seu nome aqui. O Levi, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você põe o seu nome aqui no lugar do aquele. Essa palavra é fiel e essa palavra é verdadeira. Direitos e deveres que tem no Salmo 91, bem como em todas as Escrituras, em toda a sua palavra. De Gênesis a Apocalipse. Então você estará protegido por Deus, guardado por Deus. A Bíblia começa no verso chamando aquele que habita no esconderijo. Existe um esconderijo. E é o esconderijo de quem? Do Altíssimo. É o esconderijo de quem? Do Altíssimo. Nós estamos peregrinando nessa vida. E temos que estar guardado no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. Ele habita também no alto e no sublime trono. Mas Ele também habita com contrito de espírito que teme e treme da sua palavra. Então aquele que é você, que é eu, que somos nós, que nós habitamos, moramos, estamos em comunhão, estamos próximos, estamos na presença do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Já viu as pessoas falarem? Esses crentes, ou A ou B, ou de maneira individual, eles se escondem atrás da Bíblia. Eles andam com a Bíblia do braço e se escondem atrás da Bíblia. O seu abençoado, e nós vamos se esconder aonde? Você é tão bom assim, tão bom, você é tão bom assim que você não precisa de Deus. Você é tão bom, se você for essa pessoa, você está assim com o diabo, porque o mundo jaz no maligno. Se na sua cabeça você não precisa de Deus, isso é muito claro, que você está cauterizado, que você pertence ao adversário da sua alma. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Deus desse século, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, cauterizou a mente. De maneira que a luz do Evangelho, a palavra de Deus, não resplandeça. Ele não consegue compreender. E aí ele fala que o crente fica se escondendo atrás da Bíblia. Mas é lógico que ele vai se esconder atrás da Bíblia. Está certinho, é o esconderijo do Altíssimo. É atrás da Bíblia que você tem que se esconder. Tem que se esconder atrás de Deus, ou em Deus, ou na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia diz em João capítulo 10, Jesus é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Em Mateus 16 ele diz que eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E se Jesus é a porta para a eternidade, para uma vida com Deus, para o céu, para uma restauração, para as bênçãos do Senhor. Efésios 1:3, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual toda a família no céu e na terra toma o nome. A Ele a honra, glória, louvor, poder, domínio e majestade. Ele é a porta que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E o diabo é a porta do inferno. Edificaria a minha igreja, Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a porta do inferno? A porta do inferno chama-se Satanás e o seu reino, os demônios. Então você está certo, continua se escondendo atrás da Bíblia e deixa falar o que quiser falar. Você continua se escondendo atrás da Bíblia, porque tem refúgio, tem fortaleza, tem abrigo, tem esconderijo, tem perdão, tem direção, tem graça, tem paz, tem renovo, tem força. Tem a presença de Deus te conduzindo nessa peregrinação, nesse mundo tenebroso. Aquele que habita, aquele é você, aquele sou eu. Amém? De maneira coletiva, de maneira individual, você
precisa levar essas bênçãos para o seu lar, para a sua casa. 1 João, capítulo 5, a Bíblia diz, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, a sua cobiça. Vai tudo passar. Toda essa força, esse vigor, essa beleza, enfim, essas características que cada um tem, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. 2 Coríntios capítulo 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que a gente viva a nossa vida com a cabeça na eternidade. Que você viva a sua vida pensando na vida por vir. Que você viva a sua vida de maneira prudente. Que você viva a sua vida de maneira coerente com as Escrituras. Que você viva a sua vida com temor a Deus. Porque o mundo passa. Bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. 1 João 2, 25. E essa é a promessa que Ele nos fez. Que promessa é essa? Entre tantas outras, a vida eterna. Então, os direitos e deveres que tem no Salmo 91. E tem muitas bênçãos e muitas promessas. Promessas de longevidade, promessas de proteção, promessas de livramento. Promessas de saúde. O Senhor promete te guardar, te livrar, te proteger, te dar saúde, te dar longevidade e salvar. Direitos e deveres que tem aqui no Salmo 90. O Senhor promete você te guardar no meio dessa luta, dessa guerra. Você sai de casa, a gente não sabe se vai voltar ou não. As coisas que a gente enfrenta no dia, as coisas que a gente enfrenta no nosso convívio com pessoas. Pessoas que amam, pessoas que odeiam. Ô bonitão, você vai deixar o desenrolar o rolo ou você vai continuar me atrapalhando? Hã? Aquele é você, aquele que habita nos poderes do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Amém? Deus tem um esconderijo para você. É esse aqui, ó. Palavra, Bíblia. Continua se escondendo. Deixa falar. E fica se escondendo atrás da Bíblia. É isso aí. Você encontrou o esconderijo certo. Atrás da Bíblia. Dentro da Bíblia. Aqueles que fazem isso de maneira maldosa, aqueles que fazem isso de maneira, enfim, proposital, que a gente não pode... a gente sabe que existe pessoas que, enfim, que não está nem para Deus, está ali de espírito de engano. É Ele Deus, mas você que está com sinceridade continua se escondendo atrás dessas verdades, dessa palavra, desse consolo, dessa vida. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é aquele? É você e a sua família. É você e a sua família. E descansa a sombra do Onipotente. Você se sente mais seguro quando existem viaturas fazendo uma ronda no seu bairro, na sua rua. Você se sente mais seguro quando você vê, enfim, o lugar que você mora. Você vê ali o pessoal da segurança ali fazendo a ronda, a vigilância. Você se sente mais seguro com essas pessoas ou sem elas? Você se sente mais seguro em ver a sua cidade mais protegida, o seu bairro mais protegido? Você se sente mais seguro ou menos seguro? É claro que você vai se sentir mais seguro. Caso você seja um cidadão de bem, amém? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, não guardar o bairro, não guardar a nação, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a casa e não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então Deus ele quer ser o Senhor da sua casa e o Senhor da sua vida. Se o Senhor não edificar a casa, é vão trabalhar os que edificam. Os que estão construindo a casa na areia, quando virem as dificuldades, vão ser levados pelas enxurradas da vida, vão perecer, vão parar de dar glória, vão parar de dar aleluia, vão parar de buscar a Deus, porque estão de mentira, de engano, estão edificando a casa na areia. Mas se o Senhor for a base daquilo que você está construindo, então quando vier as dificuldades da vida, você vai permanecer adorando, vai permanecer glorificando, vai permanecer louvando ao Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam.
Se ele não guardar a cidade, vão vigiar a polícia militar, e vão vigiar a polícia civil, e vão vigiar a polícia federal, e vão vigiar a polícia municipal, e vão vigiar, enfim, as forças armadas. Se o Senhor não guardar, Ele te guarda, Ele dá ordem aos teus anjos a teu respeito. Direitos e deveres. Um dos direitos que você tem, você também tem deveres, mas um dos direitos que você tem, o Senhor dá ordem ao anjo dele a teu respeito. Salmo de número 37, o anjo do Senhor, o 34, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. 1 Pedro diz que o vosso adversário, o diabo, ruge como leão, buscando a quem possa tragar. O vosso adversário está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor. Ao seu redor está o anjo do Senhor. E aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então, um dos direitos que você tem, caso você seja aquele, caso você seja esse, que habita no esconderijo do Altíssimo e se esconde atrás da palavra de Deus, continua se escondendo, deixa falar o que quiser falar. Continua se escondendo atrás da palavra de Deus, no conteúdo da palavra de Deus, no querido propósito da palavra de Deus. Deixa falar o que quiser falar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Amém? O verso 2 diz assim. Johnny. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Eu vou parar no verso 2. Convicção. Amém? Você precisa conhecer o caráter de Deus. Você precisa conhecer eu. Você conhecer bem melhor que eu. Não custa nada a gente falar sobre isso novamente. Amém? Talvez você não conheça. Você precisa conhecer o caráter de Deus. Para saber que Ele não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Você precisa conhecer o caráter de Deus. Como salmista, você precisa conhecer a índole de Deus, o caráter de Deus. E você conhece num caminhar com Ele, tendo experiências com Ele. Você precisa ter isso forte dentro de você. Como salmista, conhecer o caráter de Deus. Primeiro, verso 2. Diz do Senhor: Tu és o meu refúgio. Ele conheceu o caráter de Deus. Ele conheceu o refúgio de Deus. Tu és o meu refúgio. Está falando com propriedade, com autoridade, com convicção. De quem experimentou, provar e ver de que o Senhor é bom. Ele experimentou o refúgio de Deus. Ele experimentou o refúgio do Senhor. Naum capítulo 1, verso 7. Naum capítulo 1, verso 7. É isso? Deus dá graça para mim achar aqui do profeta Naum. Glória ao justo. Cadê, Senhor? Naum capítulo 1, verso 7. Diz assim, achei. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece os que nele se refugiam. O profeta Naum também conhecia do caráter de Deus, da índole de Deus. Ele conhecia o refúgio de Deus. A fortaleza de Deus. De maneira que quanto mais você e eu conhecermos, menos nós vamos duvidar. Que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza. O salmista diz: Tu és o meu refúgio. Ele conhecia. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele conhecia o refúgio de Deus. Como diz aqui em Naum, o Senhor é bom. Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Deus é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Bendito seja o nome do Senhor. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, o Senhor diz, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Provai de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Se refugie em Deus. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Salmo de número 46 também diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem,
e na sua fúria os montes estremecem. É um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Amém? Então você e eu, nós precisamos conhecer mais do caráter de Deus e saber que Ele não mente, saber que Ele é fiel às suas alianças, aos seus propósitos. Alma, Johnny, bonitão. Salmista, Tori, no verso 2 ele diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus e em quem confio. Amém? Refúgio, fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Direitos e deveres que tem aqui no Salmo 91, bem como em toda a sua palavra. Deus, ele vai ser. Esse é um direito que você tem, que Deus te dá, se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus te diz, esse é um dos direitos que você tem de Deus, que você tem de mim, diz o Senhor. É o Senhor que está dizendo. Você tem refúgio, olha o direito que você tem. Os direitos e deveres do Salmo 91, você tem refúgio. Você tem fortaleza. E você pode confiar, porque Ele vai continuar te guardando, te livrando, te abençoando e te protegendo. Amém? Direitos e deveres que tem no Salmo de número 91. Se você fizer o que está lá em Deuteronômio 6,5. Ouve, ó Israel. Ouve, ó crente, igreja. Ouve você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve. O Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, voltando aqui no verso 1. Aquele é você. Põe seu nome aqui no lugar daquele. Se você vai ouvir essa palavra, se você tem uma Bíblia e você sentir de fazer isso, faça isso. Como eu fiz aqui na minha. Aqui do lado do aquele eu coloquei meu nome. Levi família. Como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como diz Paulo para aquele carcereiro, querendo ser o seu Deus, estareis seguros. E toda a sua família vai ser salva. Não é isso? Atos capítulo 16. Eu já vou finalizar. Atos capítulo 16. Glória ao justo. Atos capítulo 16. Verso 31, ele respondeu: Cria no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Amém? Salvação. Salvação da nossa alma. Salvação quando a gente fechar os olhos e for para a glória. Salvação dentro dessa terra. Salvação de situações, circunstâncias, problemas, onde Deus vai estar te salvando, te livrando, te guardando, te protegendo, te conduzindo, te perdoando, te ajudando, te estendendo a mão, como o pai ama o filho, e assim Deus ama você e Ele quer ser contigo em toda a sua jornada, de maneira a te abençoar, amém? Então continua se escondendo. Esse é o esconderijo maravilhoso, o esconderijo do Altíssimo, amém? Direitos e deveres do Salmo 91. Eu parei no verso 2, em outra oportunidade eu vou continuar no verso 3 e aquilo que o Senhor foi colocando no meu coração. Direitos e deveres. Você tem os direitos da proteção de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus, mas você também tem os seus deveres. E qual que é os seus deveres? O mais importante, tudo está resumindo nele. Direitos e deveres do Salmo 91. Deus promete te guardar, te livrar, te proteger, ser seu refúgio, sua fortaleza, te abençoar. E qual que é os seus deveres nessa aliança? Ouve, você põe o seu nome aí. Ouve, ó Levi, o Senhor, seu Deus, é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Esses são alguns direitos e deveres que tem no Salmo 91. Que Deus abençoe. Não é para você deixar a sua Bíblia aberta no Salmo achando que aquilo vai trazer alguma solução para os seus problemas. Não. É para você ler o Salmo, aplicar as verdades que tem nela. É o tomar o remédio, é o fazer o tratamento.
para você receber a bênção. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça a luz do seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do Espírito Santo permaneça no seu, no meu e no nosso coração hoje e para todos sempre. Todos digam amém, glória a Deus e graças a Deus.